Então, hoje nós vamos estar falando aqui de como fazer o cálculo mental. Foi algo que a gente já viu, que a gente já estudou também no outro livro, tá? No livro 1, a gente já falou sobre cálculo mental, como a gente pode estar fazendo, como a gente pode estar pensando aí para estar fazendo e resolvendo aí o cálculo mental. Nós fizemos também aí já alguns cálculos nesse livro 3, onde a gente precisa estar fazendo aí o cálculo mental. A gente precisa, tem coisa aqui que a gente faz com cálculo mental, né? Não precisa a gente estar pegando uma calculadora, não precisa a gente estar pegando papel, não precisa a gente estar pegando lápis, a gente vai fazendo aí mentalmente. Então, vamos estar dando aqui início, só para a gente estar relembrando o que a gente também já estudou, que a gente já falou sobre cálculo mental. E nós temos aqui o seguinte. Deixa eu só pegar esse. Sempre tem algo para mim. Aqui, isto. Vamos lá. Calcular mentalmente é uma importante estratégia. Então, é de suma importância você estar fazendo aí. Você está treinando e você está fazendo cálculos mentais. Então, vamos estar calculando aí, vamos estar pensando. É uma forma, é uma maneira de você estar pensando diferente, estar pensando rápido. Porque existem momentos aí que você não tem como ter a calculadora, você não tem como estar aí com papel, lápis, e você tem que fazer aí o cálculo e você tem que resolver alguma coisa. Então, é muito importante essa estratégia e nós devemos utilizar não somente na escola, mas no nosso dia a dia. A gente vai no dia a dia, a gente vai na venda. Então, você precisa ali, você vai na venda, sua mãe pede para você comprar alguma coisa. E você não tem lá na hora uma calculadora, não tem um papel, não tem um lápis. E você precisa fazer mentalmente esse cálculo para saber se o dinheiro vai dar ou não para aquela compra. E se tem como você dividir para o que sua mãe mandou comprar e para algo que ela disse que você poderia ficar com troco, por exemplo. Então, ela diz, então o troco é seu, veja lá quanto é que deu, o troco é seu. E você quer saber se vai ter condições de você comprar o que sua mãe mandou e o que você deseja ali com aquele troco. Então, você precisa fazer ali o quê? Um cálculo mental, para saber se o dinheiro vai dar ou não. E que pode ser muito útil, né, o cálculo mental, para a gente estar chegando ao resultado esperado, sem precisar usar nenhum tipo de material concreto. Seja ele o lápis, seja ele o papel, ou até mesmo uma calculadora. Como você resolveria mentalmente a operação 25 dividido por 3? Vamos fazer o cálculo? Então, como é que você pensaria aí? Eu quero a participação de vocês hoje, que vocês estão muito calados. E eu gostaria... Opa, já duas coleguinhas levantaram a mão. Muito bem. Então, eu quero aqui que você me diga como resolveria mentalmente essa operação. Diga lá, meu amigo, que não tinha mais, eu não tinha visto mais ele aqui. Meu amigo Pedro Vinícius. Oi, Pedro, diga lá como é que você resolve. Cadê, Lu? Fugiu. Fugiu. Pedro Henrique, como você resolveria mentalmente essa operação? 25 dividido para 3. Eu não estou lhe ouvindo, amor. Deixa eu ver meu amigo Jimmy, que eu não estou ouvindo o Pedro. E aí, Jimmy, como você resolveria esse caso? Olha, resolver mentalmente seria muito difícil, então é mais fácil usar os dedos. Você estaria usando aí seus dedinhos. Já está contando? Sim. Aí Sim. eu resolveria 25 e contaria mais 3 nos meus dedos. Se fosse uma conta mais difícil, eu ia fazer de outro jeito. De outro jeito? Tipo... Mas não pode usar calculadora, não pode usar papel, não pode usar lápis, não pode usar material, nenhum material. Teria que ser aí 25, mentalmente. 25 mais 25, tipo.
eu ia calcular 5 mais 5 nos meus dedos, ia colocar o 0 embaixo dos 5, ia colocar 1 em cima do 2. 2 mais 2 ia calcular nos meus dedos. Ia dar 4, mais 1 ia dar 5. E aí, já sabia que ia dar 50. Vamos ver aqui minha amiga Heloísa, que levantou a mão para ver como ela resolveria esse problema. Eu não levantei a mão não, tia. Tá levantada sim. Poxa, eu não vi não. Tá ativado, tá? Tava levantada. Deixa eu ver aqui minha amiga Kemily. Como você resolveria isso aqui, Kemily? 28, minha gente, é 28. Onde é 28? Hã? Por que é 28? 25 dividido por 3. A mão não tô enxergando, não. Bota o óculos, mulher. Deixa eu ver meu amigo Pedro. E aí, Pedro, consegue agora falar? Consigo, tia. Isso, Eu fala aí, faria amor. assim. Eu contaria nos meus dedos a quantidade correta e dá 8, porque 8 mais 8 é 16, mais 8, 24 e sobraria 1. Pode ser também. É uma forma de você estar aí fazendo esse cálculo. Então, você vai ter que estar fazendo aí, ter que estar procurando estratégias. Muito bem, Pedro. Tem que estar procurando estratégias para você estar calculando. Não é uma conta exata, né? Mas você pode estar procurando aí algumas estratégias, sabendo aí como é que pode ser feito e você está calculando, você está somando, depois que essa conta, se você for na ponta do lápis, como diz o pessoal, você vai ver que ela vai ter aí o resto. Então, você tem que estar vendo aí suas possibilidades, como é que você pode estar resolvendo. Então, vimos aí algumas maneiras de estar sendo calculado. Vamos ver aqui. Veja como ela calculou mentalmente aqui essa conta. Foi bem parecido do nosso amigo Pedro. Não foi igual, mas foi bem parecido. Veja como ela calculou mentalmente. Ela pensou na tabuada do 3. Tá vendo porque é tão importante vocês estarem estudando aí a tabuada? É muito importante estar estudando a tabuada porque você vai ser mais fácil e rápido você está resolvendo esses probleminhas. Então, como ela pensou na tabuada do 3, mas a tabuada do 3 não tem 25 como resultado. Não tem 25 como resultado. Tem apenas 3 vezes 8, que vai dar 24. Então, ela dividiu 25 por 3, que deu 8 e sobrou 1. Essa continha, ela não é uma conta exata. Vocês lembram que nós vimos aqui tem a conta exata e a não exata. Então, por isso que é tão importante você estar aí treinando sempre, você está procurando, você está treinando, estudando as tabuadas. Porque quando ocorrer um caso desse, tem como você resolver mentalmente, porque você vai estar sabendo a tabuada. Muito bem, Pedro. Vamos ver aqui o próximo. Nessa atividade aqui, um exemplo, gente. Na escola de Mariana, a professora propôs aos alunos um desafio, certo? Que esse desafio tem assim. Ela havia trazido para uma atividade 258 tampinhas e tinha que dividi-las entre os grupos que formaria na classe. E assim, estes usariam as tampinhas. Então, a professora pediu que cada aluno ajudasse a resolver essa questão e que, para isso, utilizassem a estratégia que melhor os ajudasse, desde que não utilizasse o cálculo convencional da divisão e a chegada ao resultado. No entanto, ela ainda não sabia quantos alunos ficariam em cada grupo, pois o que interessava era quantos grupos seriam formados e, sendo assim, teriam que calcular várias possibilidades. Então, em primeiro lugar, a gente teria que saber quantos alunos tinha nessa sala, né? Então, nós não iríamos fazer, ela pediu para não fazer do método convencional, ou seja,
258 dividido para tantos alunos. Então, ela não queria esse cálculo aí. Vamos ver aqui como é que acontece. Então, a gente poderia estar ajudando a Mariana a calcular quantas tampinhas cada grupo deveria receber de acordo com a quantidade de alunos, né, em cada um deles. Então, lembrando que a gente pode estar utilizando o quê? O cálculo mental. Então, a quantidade de grupos, por exemplo, 3 grupos, são quantas tampinhas? 258. Então, como seria 258 para 3 grupos? Então, quantas tampinhas ficariam? Se sobraria tampinha e quantas sobraram? Então, são 258 tampinhas. Então, ela queria que eles fizessem aí o cálculo mental, dividido para 3, para 4, para 5 e para 8 grupos. Onde ela queria saber quantas tampinhas cada grupo ficaria, se sobrou alguma tampinha e se sobrou quantas sobraram. Então, nesse caso aqui, Mariana pensou em calcular uma operação seguinte. Eu não coloquei todas, gente, eu coloquei só algumas aqui para a gente poder estar ganhando tempo e estar percebendo aqui. Para calcular 258 dividido por 3, ela pensou assim. 258, que é igual a 240 mais 18. Então, se 3 vezes 8 dá 24, então 3 vezes 80 dá 240. E 240 dividido por 3 vai dar 80. Se 3 vezes 6 são 18, então 18 vezes 3, 6. 80 mais 6, 86. Então, 258 dividido por 3 daria 86. Esse foi o primeiro cálculo que Mariana pensou. Então, sempre ela foi utilizando aí o cálculo, aí a tabuada do número 3. Vamos ver outra forma que Mariana pensou. Já para calcular 258 dividido por 4, ela pensou que 250 não dá para dividir por 4, porque não tem 25 na tabuada do 4, e sim 24, que vai dar 6. Então, aí a importância de você estar sabendo a tabuada. Então, ela, como já é craca na tabuada, ela já sabe que não tem o 25 nessa tabuada. Então, se 24 dividido por 4 dá 6, então 240 dividido por 4, ela disse aí que vai dar 60 e vai sobrar 18 dos 258, certo? Mas não tem 18 na tabuada do 4, apenas 16. Então, ela percebeu que ela iria dividir, iria dar 4 para cada grupo e iria sobrar 2. Então, 258 dividido para 4 dá 64 tampinhas para cada grupo, sobrando aí 2 tampinhas. Já no próximo cálculo, ela fez aqui pelo número 5. Vamos ver. Será que vai sobrar? Será que vai ser uma conta exata? Então, para calcular os 251, ela disse que foi muito fácil. Porque ela já sabia que uma divisão por 5 só seria exata se terminasse em 5 ou em 0. E essa terminou em 8. Então, como 258 é o mesmo que 250 mais 8, ela pensou no seguinte. 250 dividido para 5 dá 50 e sobram 8. E 8 dividido para 5 dá 1 para cada e ainda sobram 3. Então, o resultado dela foi que são 51 tampinhas para cada grupo e restando aí 3 tampinhas no final. Então, que não é uma conta exata. Por isso, a importância da gente estar sempre observando, sempre estudando as tabuadas de multiplicação, porque elas nos ajudam a estar resolvendo esses probleminhas, a estar fazendo esses cálculos mentalmente. Se ela não soubesse, ela iria fazer, que nem o nosso colega disse, iria utilizar os dedinhos. Mas se no cálculo mental ele está pedindo para você não usar nenhum material,
nenhum lápis, nenhuma borracha, nenhum caderno, nenhuma folha, então você vai ter que fazer o quê? Começar a estudar a tabuada. Então, quem não começou ainda vai ter que começar. Quem já começou vai ter que continuar. E quem já estuda vai continuar estudando também, porque quanto mais você estudar, mais prático, mais sábio você vai ficar. E na operação 258, a professora Mariana percebeu que alguns alunos estavam se atrapalhando um pouco para calcular mentalmente. Então, ela disse a eles que poderiam estar utilizando aí o lápis e o papel. E veja como Mariana e Bruno pensaram para calcular essa operação. Bruno colocou 258 dividido aí por 8. Então, como 2 não tem como dividir por 8, então ele dividiu aí o 25. Então, ele fez aqui sua continha, que ao final teve o número 2 como resto. Ele teve aqui, ele foi fazendo aí por estimativas. Então, ao final, ele teve aí no quociente 32 e sobraram 2. Já a Mariana, ela fez 240 mais 16 mais 2 dividido por 8. Então, 240 dividido por 8, ela disse que deu 30. E 16 dividido por 8, 2. Com mais 2 aqui. Então, 30 mais 2 mais 2, que também deu 32. Com o resto aqui, 2. 30 mais 2, com o resto 2. E aí? Quem está com o cálculo correto? Bruno ou Mariana? Ou os dois estão aí com os cálculos corretos? Eles utilizaram aí formas diferentes de calcular a mesma operação, não foi? Então, alguém saberia nos explicar as estratégias utilizadas por Bruno e por Mariana? Bruno, ele fez aqui por estimativas. Já Mariana, ela fez aí por um pouquinho aí, ela decompôs aqui um pouquinho os números para poder estar fazendo essa divisão, onde ela utilizou aí a divisão e a adição para chegar no resultado final. A aula de hoje ela foi bastante interessante, porque a gente aprende que também é possível calcular mentalmente as divisões. Então, a gente não calcula mentalmente somente a adição, a subtração e a multiplicação. A divisão também é importante para a gente estar fazendo aí mentalmente, tá? E podemos ver que há mais de uma estratégia que a gente pode estar utilizando, certo? Então, vamos fazer o seguinte, pegando aí seu livrinho, para a gente estar fazendo a explicação da atividade. Sim, sim, sim. E vocês terão aí 1 hora para estar fazendo essa atividade. Vamos lá? Então, enquanto vocês estão pegando o livro de vocês, eu estou pegando aqui o meu.